O ministro Alexandre de Moraes concedeu um prazo de 5 dias para os representantes da rede social, Twitter, X, no Brasil, se pronunciarem sobre um relatório da Polícia Federal sobre a reativação de uma suposta milícia digital. Segundo a PF, houve uma retomada dos perfis na plataforma, facilitada pela disponibilização de links para acompanhar transmissões ao vivo feitas fora do país por pessoas sob investigação. Pois é, Silvio, ele fica dobrando a aposta ali, né? O que acontece? Essa semana saiu, foi divulgado esse relatório do... Põe a câmera aí, da Polícia Federal, né? Esse novo adendo ao inquérito. Acho que quem jogou na rede foi o Michael Schellenberg. Certo. Qual é o problema? O problema é o seguinte, o que eles acusam é que os perfis que estão bloqueados do Brasil por ordem ilegal e bloqueios fundamentados pela Stasi do Alexandre de Moraes, alocada lá dentro do TSE, a famigerada, como é mesmo? É Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Esses perfis, sobretudo o do Alan e o do Paulo Figueiredo, fizeram participações no Space. No Space. Né? Então, o que acontece? Quando você está participando em algum Space, ou você está com um Space ligado, né, quando você entra no perfil da pessoa, fica lá em volta da fotinha do sujeito, fica uma bolinha roxa, assim, dizendo que ele está online. E se você clica ali, abre o Space. E ao lado, normalmente, do perfil, ficam ali os Spaces relacionados. Né, ou transmissões ao vivo relacionadas. E para transmissão ao vivo é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu começo a fazer uma transmissão ao vivo no meu perfil aqui do X ou no perfil do BSN, como vocês podem ver até agora, né, para quem não está acompanhando a gente lá, se você entrar no perfil, fica lá uma bolinha dizendo, né, uma atualização, aliás, dizendo que o perfil está transmitindo ao vivo. Ó, por exemplo, aqui. Do jornal BSN. O nosso não está aparecendo, olha só. Né? O X não está nos divulgando. Quando você entra lá, está transmitindo. Aí aparece que tem uma transmissão. Oi? Aparece? Ao vivo no X ali, aquela barrinha de... então para algumas pessoas aparece, para mim não está aparecendo. E aí o que acontece? O que a Polícia Federal disse que o Alan estava fazendo uma transmissão lá do Terça Livre. Não fica bem claro se a transmissão era no perfil do Terça Livre ou no perfil do Alan, nem se o Terça Livre não pode ter perfil, né? E daqueles perfis bloqueados. E aí essa transmissão aparecia ali recomendada pelo X e qualquer um poderia acessá-la, né? Porque o link estava disponível. Outra coisa era a participação em salas do Space. Então, né, o Mário Nafal, que é o sujeito que tem né, ajudado a ampliar aí a ressonância a respeito dessa polêmica toda envolvendo a censura do STF, né? Ele é um investidor lá americano, gringo. Então ele tem uma caixinha dele lá de Spaces, ele está sempre fazendo transmissão de Space. Ele fez uma, inclusive, há 16 horas atrás, sobre o governo brasileiro e a censura. E aí um monte de gente entra lá para participar, né? Já teve o Alan, o Elon Musk, né? Nicolas. O Nico, enfim, todo mundo entra lá para ouvir e para falar. E quando a pessoa fala, aparece lá no perfil dela que ela está falando. Sim. E o que a Polícia Federal está alegando? Embora o Space do Mário Naufal não esteja bloqueado no Brasil, porque, né, o STF não tem jurisdição sobre ele, embora também não tenha sobre o Direito Diário e mandou bloquear também, né? Mandou. Quando você entra lá, você consegue ouvir o Alan falando. Então, é óbvio que isso aqui é um bug da plataforma. Entendeu? Eles conseguem tirar o perfil do ar, mas tem bloquear o IP do perfil, mas tem essas outras interfaces da plataforma que certamente ninguém tinha pensado. Fala, mas quando a gente bloqueia, aí como é que fica na sala de transmissão? E aí eles querem lá que o sujeito do X vá se explicar, porque supostamente, né, durante esses dias, dia 8, no dia 16, tem lá os dias contados lá no documento da Polícia Federal, o Twitter teria descumprido as ordens do STF. Né? De fato, descumpriu, né, pelo que está mostrado lá no relatório da PF, mas certamente, eu
tenho quase certeza que isso é um bug, um descuidado mesmo da plataforma, que não contava com esse tipo. Afinal, a plataforma não foi criada para dar voz às pessoas, não para bloqueá-las, não para tirar. Então, assim, a hora que você tem que fazer um negócio desse, censurar, é uma outra engenharia que precisa ser organizada, né? Que as pessoas não estão preparadas, porque a lógica da plataforma é fazer as pessoas serem cada vez mais ouvidas, não cada vez mais silenciadas. Então, é bastante natural que os engenheiros, os diretores, os donos do Twitter, né, os responsáveis pela plataforma, não estivessem pensando em maneiras de sacanear o usuário, né? Então, às vezes, a equipe de engenharia aí, né, do TI precisa de um tempinho para se adequar à mentalidade totalitária do Alexandre de Moraes, não é? Então, isso pode ser que leve algum tempo e, às vezes, tinha esse bug, como não tinha acontecido até então, ninguém sabia que isso poderia acontecer, né? Mas talvez o Twitter tenha uma explicação melhor que a minha. Agora, a questão é, por que esses perfis estão banidos do Brasil? Por que o perfil da Ludmilla está banido do Brasil? Por que o perfil do Paulo Figueiredo está banido do Brasil? Por que o perfil do Alan dos Santos está banido do Brasil? Por que o perfil do Fernando Serinevo, um argentino, está banido do Brasil? Por que o perfil do Terça Livre está banido do Brasil? Essa é a pergunta que o Alexandre devia responder em 5 dias, né? Porque uma coisa compreensiva até é a exclusão de conteúdos criminosos, se é que teve algum conteúdo criminoso publicado por alguma dessas pessoas. Mas mesmo, vamos lá, né? Que a hermenêutica alexandrina do STF compreenda que criticar decisões da corte seja crime, o que obviamente não é, né? Mas a gente sabe que a hermenêutica jurídica dessa gente, que nunca foi juiz na vida, né? Um advogado de um partido, né? De repente, ela decide que, então, né, criticar decisões de órgãos do Estado é crime, né? Tudo bem, mas o que a lei manda é tirar o conteúdo criminoso, não o perfil, porque o perfil impede, quando você bloqueia o perfil, isso é muito simples, né? Impede manifestações futuras do sujeito, lícitas e ilícitas, né? Mas impede as manifestações lícitas, porque assim, essa gente só fala coisa criminosa, nada do que eles falam não é crime, porque por eles serem criminosos, tudo que eles fazem é crime, tá? Então é óbvio que isso é censura, porque se você impede previamente, né, as pessoas de se manifestarem, né, da presunção de tudo que elas falarão no futuro será criminoso, é óbvio que isso é censura, isso fere o artigo 5º da Constituição, né? E isso é uma daquelas medidas excepcionais defendida pela Carmen Lúcia naquela decisão mongol dela, né, de que nós vamos pôr só a cabecinha da censura, né? Empina a bundinha, Brasil, que vai entrar só a cabecinha, né? E, bom, a gente sabe que entrou até o talo, né? As bolas já estão batendo na bundinha, né? E ninguém quer tirar essa cabecinha lá de dentro, né? Porque está gostosinho. Essa é a verdade sobre a censura no Brasil, né? E é isso que está acontecendo. Então, o problema aqui... Você está chorando? O problema aqui... O problema aqui é a censura desses perfis, que ninguém consegue explicar por que eles estão proibidos de falarem no Brasil. Que foi seu questionamento ontem, né, Silvio? Você falou assim, o que os parlamentares precisam fazer é convocar para dar explicação também sobre esse tipo de coisa. Eu não espero mais nada, esses parlamentares são um bando de bosta. Eu falei isso ontem, eu ainda estava assim, olha, até acredito que seja assim, porque, né, eu estava pensando, porque o negócio veio à tona aí no final de semana, né, esse documento da Lindoura, né, nossa PGR lá dizendo que o Alexandre de Moraes tinha construído uma polícia política dentro do TSE, uma Stasi para espionar os brasileiros, que aquilo era ilegal. Então, assim, veio no final de semana e o pessoal estava tudo lá na praia junto com o Bolsonaro, né? Aí não dava para falar e tal, porque, enfim, né? Domingão. Aí, segunda-feira, o pessoal ainda está pegando avião para ir para Brasília, e hoje que vai ter o problema. Mas ontem à noite já podiam ter falado, e ninguém está falando nada. Então, é como se não existisse o problema, tá? Então, paciência, gente. Ó, não dá para esperar nada,
né? Não dá para esperar nada. Sim, mas então você dizia isso, né? O que eu preciso é que ele explique essa censura a esses perfis, Sim. porque ainda não está explicado. Ele diz ali, então, associação criminosa, né? Incitação ao crime, tá? Mas a materialidade disso, né? Não, olha, assim, ó, Ana, é tudo. É a mesma coisa do 8 de janeiro, entendeu? Assim, é tudo sem tipificação individual da conduta. Isso. Eu vi lá o documento da Polícia Federal, tem lá. É a mesma coisa da denúncia do Zanin na época da eleição. A denúncia, né, aquela mega denúncia que ele fez, que pediu inclusive para derrubar o documentário da Brasil Paralelo, que ninguém tinha visto porque não estava nem pronto. Censura prévia. Né? Da facada no Jair, que aliás que é um documentário bem chulé, viu? Assim, bem ruim, uma das piores coisas que a Brasil Paralelo fez. Mas você sabe que mudou o nome, né? Antes era Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. Aí mudou. Não ficou mais esse título depois da censura então, deles. Não, eu entendo, né? Não Que sei, eles alguma que coisa dar pode ter... uma maneirada ali, né? Mas assim, ó, ele fala lá, cadê a matéria aqui? Né? Cadê as aspas? Reativação, piriri, 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 piriri. O papel central na disseminação de desinformação e ataques virtuais. Então, a gente precisa dos exemplos disso aqui para a gente saber o que é disseminação de desinformação. Né? Desinformação, em geral, para essa gente, né, que trabalha para o Alexandre de Moraes, na Polícia Federal, né, é assim, falar coisas que o Alexandre de Moraes não concorda, ou que os amigos do Alexandre pediram para proibir de falar. Por exemplo, né, que Lula é amigo de todos os ditadores da América Latina, coisa que foi proibida de falar na eleição porque era desinformação. Por exemplo, né, que o PT é um partido abortista e que ia trabalhar para avançar a agenda pró-aborto no Brasil, como a dona Nise Trindade tentou fazer, né, naquela normativa do Ministério da Saúde, que foi derrubada depois da gritaria geral dos brasileirinhos. Né? Então não podia falar, né, das tendências abortistas da política petista, porque isso era desinformação, já que o Lula nunca falou ser a favor do aborto. Né? Então, assim, agora a gente precisa acreditar na palavra de político. Né? Se a gente falar qualquer coisa assim que não, olha, o político pode até falar isso, mas na verdade o que ele pensa é outra coisa, isso é desinformação. Por exemplo, a gente não poderia falar que os satanistas do Brasil se reuniram, né, conforme foi relatado por um grande satanista brasileiro, o senhor Kid Baunilha, qual que é o nome dele? Vini Vanilla? Vini Vanilla? É isso? Tinha Vanilla. Sei lá, um satanista meio afeminado lá, com cara de tudo tatuado, assim, falando que ele e os amigos encapetados dele se reuniram para fazer um trabalho lá, uma macumba, um feitiço, eu não sei qual que é o nome disso, né? Um sacrifício a Beuzebu para Beuzebu, né? Por meio dos seus demônios, ajudarem na eleição do Lula, porque seria um grande avanço do diabo na Terra. Coisa que, aliás, esse capeta estava muito correto. Né? Mas falar disso, mostrar o vídeo em que o sujeito gravou isso aí, né, é desinformação. Veja, ninguém falou que o Lula foi pedir apoio para satanista, nem que Lula era satanista. Só estávamos dizendo que os satanistas estão muito felizes e apoiando, né, a campanha do Lula. Era desinformação. Né? O que mais que tinha? Era o aborto, o capeta, os diálogos cabulosos com o PCC. Veja, a imprensa inteira falou disso na época. Né? A imprensa inteira falou disso. Os jornais de esquerda acusaram Geraldo Alckmin de ter feito um pacto com o PCC para diminuir a criminalidade no estado de São Paulo. Né? Geraldo Alckmin, este mesmo que voltou à cena do crime junto com o Lula. Né? E ainda cantou a Internacional, né? Que está lá na presidência. Quem falou que o PT tinha diálogos cabulosos com o crime foi o próprio crime. Né? Quem defende bandido, né, a soltura de bandidos, escarceramento em massa, é a política petista, é a esquerda. Né? Quem tem parceria com quadrilhas narcotraficantes, como as Farc, no âmbito do Foro de São Paulo, é o PT, que, aliás, foi criado pelo próprio PT. Não é? Então, veja. Isso é diferente de dizer que o PT tem parte
no PCC, que o PT tem parte no Comando Vermelho. É óbvio que isso é diferente, né? Mas que há para usar um conceito do Max Weber, uma afinidade eletiva entre as esquerdas e o crime organizado, é óbvio que tem, né? Tanto é que tem que o ministro da Justiça e o ministro dos Direitos Humanos, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, convidou, né, a liderança do Comando Vermelho do norte do país, a dona Luciane whatever, né, a famosa primeira-dama do crime, mas ela não é primeira-dama, porque ela não é esposa do bandido, ela é do crime. Ela é a contadora do Comando Vermelho no Amazonas, né? Todo o dinheiro passa pela mão dela. Inclusive, ela já estava condenada, julgada e condenada. Ela foi convidada, né, primeiro para palestrar dentro do Ministério dos Direitos Humanos, sobre direitos humanos, né? Imagino que ela foi lá falar daquela tecnologia inventada pelo Comando Vermelho, que é o famoso micro-ondas. Você faz uma pilha de pneu, amarra um sujeito, coloca o sujeito dentro da pilha de pneu e bota fogo, né? Como fizeram com o Tim Lopes. Imagino que ela deve ter falado isso, que é um grande avanço para os direitos humanos, né? Essa grande invenção do Comando Vermelho. E depois ela foi tomar um cafezinho com os principais assessores do senhor Flávio Dino, dentro do Ministério da Justiça, para fazer lobby, né, pelas condições, né, pelas terríveis condições carcerárias do Brasil, sobretudo dos presídios federais. E, coincidentemente, alguns meses depois, né, pela primeira vez na história do Brasil, fugiram 2 integrantes do Comando Vermelho de dentro de um presídio federal de segurança máxima. Aonde? No norte do país. Não é maravilhoso isso? Né? Pois é, mas falar disso também era fake news. Era disseminação de desinformação. Então, desinformação é falar de coisas incômodas para o PT e para o STF. Como, por exemplo, falar que os inquéritos são ilegais. Né? Que o inquérito do fim do mundo é ilegal. Como falou a própria PGR, mas isso é disseminar desinformação. E o que é ataques virtuais? Ataques virtuais é criticar decisões como essa. Isso é ataque virtual. É criticar os agentes da Polícia Federal que, de maneira acrítica, acatam qualquer ordem ilegal que lhes é dado fazer, como Eichmann fez na Alemanha. Isso para eles é ataque. Isso para eles é ataque. Por exemplo, é criticar membros do governo que tomam decisões absurdas, seja do governo atual ou do governo anterior. Né? Porque, por exemplo, eles colocam lá que teve uma coordenação de ataques virtuais, um ataque coordenado pela milícia em cima do Santos Cruz, aquele general, né, que surgiu do nada dentro do governo federal, que nunca deu as caras à campanha, que nenhum dos militantes que ajudou a eleger o Bolsonaro conhecia, né, que ele só era famoso, né, pela aquela gloriosa missão de paz da ONU, em que o exército brasileiro subia morro com blindado para atirar em gente com estilingue, e que apareceu dentro do governo, que não tinha confiança de ninguém, e que começou a perseguir conservadores dentro do governo Bolsonaro. Né? E aí a militância começou a criticar o sujeito, né? Pessoas de dentro do governo começaram a vazar informação para falar o que estava acontecendo, e eles consideram que isso aí é coordenação de ataque. Por exemplo, vocês vão considerar, por exemplo, que os ataques coordenados do PT pela Gleisi Hoffmann ao Fernando Haddad e ao ministro, o presidente do Banco Central, Campos Neto, é também uma milícia digital? Ou isso é só o exercício normal da política para fazer pressão? Né? É óbvio, né, que a direita está fazendo pressão para derrubar o Santos Cruz. Né? Como fez pressão para derrubar o Bibiano, como fez pressão para inviabilizar o trabalho do Rodrigo Maia. É óbvio, a política é assim. Né? É que vocês não estavam acostumados com a participação popular na política, por meio das redes sociais. E aí, quando as redes sociais surgiu, né, com o típico engajamento orgânico das redes sociais, né, a estrutura algorítmica do feed, então vocês começaram a achar, não, eles estão organizados. Por quê? Quem fez isso? O PT. Vocês se lembram do MAV, as milícias virtuais do PT? Né? Era o MAV. Todo mundo falou disso na época. Né? Mas isso não era milícia digital, isso não era ataque virtual, não, isso era só o PT. E depois, em 2022, o PT montou aquele centro de treinamento de militantes digitais, né? Que era justamente para coordenar ataques à campanha do Bolsonaro.
Agora, isso aí é o normal da democracia. As pessoas se juntam baseado em interesse, seja fisicamente, seja na internet, para cobrar e se manifestar e expor suas diferenças com o governo, suas insatisfações, o seu apoio. Né? É isso que acontece. Agora, eles estão querendo dizer que quando as pessoas se unem para bater num político, né, para criticar um político na rede social, às vezes de maneira muito dura mesmo, né, às vezes com meme, né? Porque veja, o que destruiu a carreira do Rodrigo Maia? Né? Além da sua incompetência como político e o fato de ninguém gostar dele. Né? Os memes. Os ataques ao Rodrigo Maia são os memes. Né? O que? A pessoa fica fazendo gozação da cara dele. Agora, você já viu algum cartunista ser preso? Eu já, na ditadura militar. Né? Quando tentaram censurar o Pasquim. Tentaram não, censuraram o Pasquim. Por quê? O que o Pasquim fazia? Né? O Pasquim fazia ataques ao Estado Democrático de Direito. Né? Por meio das suas charges, das suas caricaturas, eles atacavam os políticos e os generais, olha só. Então era uma coisa muito antidemocrática. Né? Colocava em risco a segurança nacional. E o meme é a mesma coisa. Né? A galera do Twitter que fica tirando sarro de político é a mesma coisa. E eles querem censurar, e eles chamam isso de ataque. Ataque virtual. Né? Então é óbvio que isso tudo é uma palhaçada. Né? E o que eles querem é a volta da ditadura e exterminar a direita, porque as redes sociais, porque é onde a direita é o único espaço que sobrou à direita.